Bem-vindos ao Alomorph! Hoje nós vamos falar sobre alguns fatos das línguas de sinais ou gestuais. Você conhece alguma? E por que elas se chamam línguas e não só linguagens? E será que os falantes de alguma língua de sinal conseguem entender as outras? Por exemplo, a língua de sinais brasileira e a língua gestual portuguesa? Vamos descobrir hoje alguns fatos muito interessantes que você provavelmente não sabia sobre as línguas gestuais. O mundo é muito mais poliglota do que nós achamos que ele é. Vamos pegar, por exemplo, o Brasil. O Brasil, a língua predominante é o português, vários dialetos de português. Mas, como eu já falei nesse outro vídeo aqui, existem muitas línguas indígenas que estão em risco de extinção. Nós temos também muitas línguas de colonização, como o vêneto, em partes do sul. Nós temos o alemão pomerano, nós temos o Hunsrück, que é o Hunsrückiano. Mas nós temos também a língua de sinais brasileira, porque existem várias línguas de sinais pelo mundo. E não existe, por mais chocante que seja, uma língua universal de sinais, de gestos, gestual. Mas calma, vamos por partes. Por que nós chamamos essas línguas gestuais de línguas e não só de linguagem gestual ou linguagem de sinais? Eu já falei sobre isso antes, até tem um vídeo sobre introdução à linguística em que eu falo mais profundamente dessa diferença entre língua e linguagem. Mas, muito resumidamente, o que eu posso dizer é que as línguas são mais complexas e elas possuem partes que se combinam para fazer qualquer coisa, para comunicar qualquer coisa que nós quisermos. E elas têm camadas. Nós temos fonologia, que estuda os sons, e as línguas de sinais também têm, apesar de que a fonologia não é oral, é uma fonologia mais gestual, né, como funcionam os gestos. Nós temos também morfologia, nós temos classes de palavras, nós temos verbos, nós temos substantivos. Nós temos também uma sintaxe, a sintaxe própria de cada língua de sinal, ou seja, cada língua de sinal tem a própria gramática. Então, isso vai soar chocante para muitas pessoas, mas línguas de sinais, por exemplo, Libras, não é português adaptado a sinais. Eu sei, isso é muito doido. Quando eu aprendi isso, eu fiquei tipo, o quê? Por exemplo, vamos pensar na ordem da frase da LGP, Língua Gestual Portuguesa. Ela é bem diferente da ordem de Libras. Na LGP, o verbo sempre vai para o fim da frase, como no japonês e como no latim. Então perceba que são duas gramáticas muito diferentes. Inclusive, as crianças surdas que aprendem na fase da aquisição uma língua de sinais qualquer, têm as mesmas fases de aquisição de uma criança que aprende uma língua oral. Ou seja, as mesmas fases, seja no desenvolvimento de fonemas, seja no desenvolvimento de sintaxe, as mesmas fases sempre. Porque a criança, ao invés de ter o estímulo auditivo, de articulação, ela vai ter o estímulo de articulação de sinais, um estímulo visual. Então, além da aquisição igual de uma língua oral, nós temos a questão de que as línguas mudam com o tempo, com o uso. Então, as línguas de sinais também mudam com o tempo. Os significados vão mudando, os gestos vão mudando, exatamente como uma língua oral. Então, uma língua gestual é igual a uma língua oral nesse quesito. Ambas são línguas legítimas, mas uma usa sons e a outra usa mais aspectos visuais. Ou seja, por serem línguas diferentes das línguas orais, é possível você saber uma língua de sinais e não saber uma língua oral do mesmo país. Mas isso nos leva à próxima questão. Já que o português brasileiro e o português europeu são a mesma língua, e se entendem? Por serem apenas variedades diferentes, alguém que fala Libras, língua de sinais brasileira, e alguém que fala LGP, língua gestual portuguesa, conseguem se entender? E a resposta é não. Ambas têm origens diferentes. A língua portuguesa, de sinais, gestual, foi trazida por um sueco para Portugal, enquanto a língua brasileira de sinais veio da língua francesa de sinais. Então elas têm duas origens totalmente diferentes. Mas o que isso significa? Isso significa que um falante de LGP, língua gestual portuguesa, que só fale LGP e não fale português, e um falante que só fale Libras e não fale português, se eles ficarem juntos, eles não conseguem se entender direito, porque eles estão falando línguas, dois sistemas diferentes, com gramáticas diferentes, totalmente diferentes. E além do mais, mesmo que elas tivessem uma origem comum,
Depois de muito tempo, se as duas comunidades de falantes de ambas as variedades ficassem muito tempo sem contato, elas iam mudar. E elas são diferentes já de quando elas começaram. Então isso é mais um critério de dificuldade em se fazer uma língua gestual universal, porque em cada lugar do mundo ela ia mudar de uma forma e isso seria incontrolável, né? Mas aí você me pergunta, mas Libra, LGP tem um alfabeto, então como é que você explica isso se não é português traduzido? Esse alfabeto é para os falantes que são alfabetizados em português também e conhecem a língua portuguesa, e eles podem ter essa ferramenta quando, por exemplo, uma palavra que eles não sabem o sinal, ou que não existe um sinal para ela, e também para escrever nomes de coisas que não têm sinais próprios, traduzindo da língua portuguesa. Mas cada língua gestual também tem um alfabeto diferente. Isso complica ainda mais a coisa entre uma língua de sinais a outra. E os alfabetos também são muito interessantes, porque eles são feitos de sinais e de movimentos. Por exemplo, esse aqui é o J de Libras, isso daqui é o D da língua gestual portuguesa. Então essa é uma forma de soletrar na língua, é como se fosse o katakana das línguas de sinais, e eles usam kanjis. É uma analogia horrível, mas eu acho que vai ajudar muita gente. E nós temos os chamados gestos icônicos, que são gestos meio universais, gestos que meio que todo mundo entende, que são bem claros. Sabe, como, por exemplo, eu fui numa palestra esses dias e a palestrante usou o exemplo disso, que significa mundo ou bola, e isso significa praticamente a mesma coisa em várias línguas de sinais. Existe meio que uma tentativa de criação de sinais universais, mas isso não é uma coisa estabilizada. Então, por enquanto são bem inteligíveis e é necessário tradução muitas vezes. Então nós temos alguns parâmetros dos sinais e que são importantes em várias línguas de sinais. Por exemplo, a configuração das mãos, ou seja, a posição dos dedos, como os dedos estão em cada sinal. A localização do gesto, por exemplo, o D da LGP é aqui no peito. E isso é muito importante para algo que eu vou falar mais pra frente, mas a posição onde acontece o sinal muitas vezes é importante também. Nós temos a posição, a parte do corpo também onde acontece o sinal, onde nós temos esse ponto de articulação. Nós temos os movimentos que podem estar envolvidos, né, porque as línguas não são estáticas, elas têm muitas vezes movimentos, repetições, etc. E por fim, nós temos os gestos e as expressões faciais. Por isso é muito importante não articular os sinais na frente da cara, porque a cara também indica muita coisa. E isso, inclusive, foi um problemão durante a pandemia, porque muitos sinais são importantes com o que se faz na boca junto, e as pessoas ficavam de máscara, então às vezes era difícil. Enfim, a máscara dificultou um pouco, ainda bem que existiam aquelas máscaras transparentes. Enfim, um exemplo disso, dessa coisa do rosto e de todo o corpo que eu falei, é dois exemplos. Eu vou simplificar isso com dois exemplos que eu vi esses tempos, que eu vi essa semana. Por exemplo, o sinal para O e letra O e para 0 é o mesmo, em LGP. Pá. Agora, para diferenciar se é O ou se é 0, vejam se vocês sabem a diferença. Viram a minha boca? A minha boca falando 0 e O. Isso é importante. Então, parte do sinal de 0 tem a movimentação da boca também. Ou, por exemplo, as perguntas, que exatamente da mesma forma que em português a gente diz tudo bem como resposta e quando a gente quer fazer uma pergunta a gente só muda o tom tudo bem, as línguas de sinais muitas vezes funcionam dessa forma. Então, por exemplo, outro exemplo de LGP. Se eu quiser perguntar qual o seu nome, eu pergunto. Ou algo assim. Então, isso é nome, teu e qual. Então, esse qual tem que ter essa inclinaçãozinha para frente, esse tom de pergunta, certo? Certo. E aproveito esse exemplo que eu dei para falar de duas características sintáticas importantes para exemplificar aquela coisa que eu disse da gramática diferente, que é a ordem dessa oração em LGP. Além de você sempre colocar o verbo no final, e se tiver uma negação, a negação vai lá para o final, em LGP você não tem o verbo ser e estar, porque é uma língua zero cópula. Eu já falei sobre língua zero cópula nesse outro vídeo aqui, que são as línguas que não têm o verbo ser, como o russo, e nelas eu diria eu, Vitor. Não eu sou Vitor, porque não precisa desse verbo ser. E mais uma coisa interessante é que se eu for dizer eu sou Vitor, eu posso tanto escrever o meu nome na língua de sinais,
como eu posso também criar um sinal para mim, que indica algo, por exemplo, uma característica marcante minha, cacho, cabelo, os olhos, ou alguma coisa assim, e criar um sinal, como se fosse um kanji, um símbolo todo que representa o meu nome, que me identifica. Eu acho isso uma coisa muito legal. De verdade, né? Quando eu descobri isso, eu fiquei tipo... "Ah!" Ei, antes de acabar, só mais uma coisa. Você deve ter visto no vídeo de anúncio urgente que eu fiz nesse último tempo, que o Alomorph agora tem um Apoia-se. O que é o Apoia-se? Basicamente é um site onde você pode doar o quanto você quiser para ajudar um certo projeto. E no caso, o projeto é o Alomorph. Nos ajudar a crescer e a produzir cada vez mais conteúdo e cada vez de melhor qualidade. Então se você quiser ajudar o Alomorph com quanto quiser, por favor, entra lá no Apoia-se. Você pode não só ter o seu nome aqui falado no vídeo, como agradecimento, mas também pode entrar no nosso grupo do Telegram, se você doar R$8 ou mais. E assim, é uma ajuda muito grande para o canal, para a gente conseguir fazer esse projeto atingir mais gente cada vez mais. E é isto. Entra lá em apoia.se/Alomorph, o link também está aí embaixo na descrição, super fácil. E vai lá conferir o projeto, vai lá ver o que você acha, vai lá ver as publicações, por enquanto só tem uma. E é basicamente isso. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários e compartilha com os amiguinhos, e é isso. Mas eu não vou me alongar mais falando da língua gestual portuguesa, eu posso fazer um vídeo só para ela. Mas outra coisa interessante são a escrita dessas línguas. Existem várias propostas de escritas que são como kanjis, que mais ou menos representam o desenho de como é o movimento, de como é todo o gesto. E se você procurar writing signals, ou sign writing, você vai encontrar muita coisa interessante. Eu posso fazer vídeo também só sobre isso, porque é outro tópico que eu acho fascinante, que são essas propostas de escrita das línguas de sinais. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha nas redes sociais, segue também o Alomorph nas redes sociais, se inscreve para você saber quando sair vídeo novo e para você receber notificação de quando sair vídeo novo, ativa esse sininho aí embaixo, comenta qualquer coisa aí embaixo e como sempre,